O programa Nota Fiscal Paulistana devolve 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento a seus consumidores. Dizem que é um incentivo para que o cidadão que adquire mercadorias exija do estabelecimento comercial o documento fiscal. Mas afinal, pedir para os consumidores informarem o seu CPF ou CNPJ no momento da compra é realmente a melhor opção? Apesar dos benefícios, o programa Nota Fiscal Paulistana é algo muito discutido, pois a grande pergunta é: para onde vão nossos dados pessoais? Isto é, a movimentação direta do CPF ou do CNPJ. O programa Questão de Justiça vai discutir hoje esse tema com a advogada Fabiana Lopes Pinto, professora e coordenadora de Direito Tributário na FAAP e sócia do Lopes Pinto Nagassi Advogados. Doutora Fabiana, é um grande prazer tê-la aqui no Questão de Justiça. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Walter? O prazer é todo meu. Vamos hoje esclarecer, então, algumas dúvidas e curiosidades acerca da utilização correta do CPF nas notas fiscais eletrônicas. Bom, e para abrir o programa, vamos acompanhar a reportagem dos jornalistas Tiago Santos e Cristian da Luz, com o presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB-SP do Tatuapé, Marcos Kojorovski. Pedir, muita gente já pede. Eu peço. Sempre. Sempre com o meu CPF lá, direto. E não é pouca coisa não. Neste semestre, 805 milhões de reais voltaram para os consumidores, pois a Secretaria Estadual da Fazenda já liberou no mês passado a devolução dos créditos acumulados nas compras entre janeiro e junho deste ano. A Nota Fiscal Paulista hoje, ela oferece bônus, né? Na verdade, seria uma espécie de restituição de ICMS para os consumidores, que ao final do semestre vão poder levantar esse dinheiro, vão poder fazer abatimento no IPVA, se for o caso, né? E ainda participam de um concurso que é como se fosse uma loteria, que você pode ser sorteado e ganhar prêmios de R$10 até, acho que, R$300 mil. O crédito da nota fiscal também deu para ser usado para abater ou quitar o IPVA do ano que vem. O carro tem que estar no nome de quem fez o cadastro no programa. Agora, quem prefere o dinheiro na mão, o resgate pode ser feito em até 5 anos. Depois disso, os créditos são cancelados e vão para o Tesouro do Estado. Hoje, 4 bilhões de reais estão parados porque ninguém vai buscar. Olha, a gente tem tão pouco tempo hoje que toda a burocracia, as coisas estão... poderia estar descontando em outra coisa, né? Nesse sentido, a gente já paga tanta coisa. Eu até passo, né? Mas eu não costumo ir atrás. Por quê? Porque falta de tempo, eu não tenho interesse em saber, também para ficar bisbilhotando, para saber o que acontece. Daí nunca vou atrás. 15 milhões de pessoas estão cadastradas para receber os créditos. Mas veja, 38 milhões de consumidores dão o CPF, mas não fizeram cadastro no programa. Apesar dos benefícios, o programa Nota Fiscal Paulista é algo bastante discutido. Pois, para onde é que vai o CPF do consumidor? Por este meio, seria possível traçar um perfil de consumo dos que pedem a nota fiscal? Conversamos com a professora e advogada Tatiane Prachedes, que explica para onde é que vai e o que é feito com o CPF. Em regra, a Nota Fiscal Paulista não me parece que foi criada para um fim fiscalizatório. Mas a gente já sabe que a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Estado, de São Paulo especificamente, tem um convênio com a Receita Federal. Algumas informações hoje já são cruzadas. No longo prazo, eu imagino que também essas informações da Nota Fiscal Paulista possam ser utilizadas para fins fiscalizatórios. Para quem tem suas receitas declaradas e tudo certinho, não haveria grandes preocupações. Para aqueles consumidores que vão ter um nível de consumo muito maior do que as suas receitas anuais, certamente poderão ter problemas. É importante também não deixar de avaliar o estabelecimento no qual você passará seus dados.
Este advogado, coordenador da Comissão de Direito Bancário da OAB São Paulo, aconselha: todo cuidado é pouco. O que é importante para o consumidor no fornecimento dos dados, especialmente CPF, RG, nome completo, que o estabelecimento que ele está passando esses dados seja um estabelecimento de confiança, que esse estabelecimento ele conheça, para que ele não forneça seus dados e esses dados sejam mal utilizados no futuro, causando problema a esse consumidor. Doutora Fabiana, a nota fiscal paulista não cria um grande retrato financeiro de quem usa os dados disponibilizados? Então, Walter, este é exatamente o problema da entrega do seu CPF na utilização da nota fiscal paulista. O programa é excelente, de fato ele incentiva que as pessoas peçam mais a nota fiscal e este é um hábito muito saudável para o nosso país, para o nosso estado no caso. No entanto, nós consumidores, e eu estou falando como consumidora para que eu possa orientar demais outras pessoas, né, e consumidores. Nós consumidores, ao comprarmos um produto e entregarmos o nosso CPF, nós estamos diante de uma situação que pode vir a ser perigosa, porque nós traçamos, se nós fornecermos a nota fiscal eletrônica do início do dia até o final, durante uma semana, você traça um hábito seu de consumo e um hábito de lugares em que você frequenta. Fora isso, eu já vi, e no meu escritório mesmo já me deparei com diversas pessoas que usam indisciplinadamente a questão da nota fiscal eletrônica. Elas pedem nota fiscal eletrônica para compras que não são necessariamente delas. Então, se, por exemplo, elas estão com você em algum lugar, você não vai se utilizar da nota fiscal eletrônica, ou você não quer, nem se atentou ao fato de que vai colocar a nota fiscal, CPF na nota fiscal, a pessoa pergunta, alguém quer colocar a CPF na nota fiscal? A pessoa logo levanta a mão e fala, eu quero. De repente, por uma conta que é uma conta de restaurante de 10 pessoas, ela vai colocar no CPF dela só. Está correto isso daí? Ela pode fazer isso, mas ela precisa ter origem de receita para fazer isso. Ela precisa, ao final do ano, saber a quantidade, o valor total de notas fiscais eletrônicas em onde ela colocou o CPF dela e verificar se ela tem origem para aquilo. Senão, ela pode ter um desconto do IPVA ou receber algum valor em dinheiro do fisco, mas ser autuada pelo imposto de renda. Certo? Então, se a pessoa física recebe, por exemplo, R$ 1.500 por mês e, por nota fiscal eletrônica, ela tem R$ 4.000 de notas fiscais eletrônicas por mês emitidas, ela ganha 4.000 para o fisco, certo? Uhum. Ela não ganha 1.500. E o fisco tem facilmente uma prova de que o valor de renda dela é 4.000 por mês. Porque como a pessoa pode gastar 4 e só ganhar 1.500? Certo? Certo, correto. Inclusive, essa aqui só praticamente já respondeu o que eu ia perguntar. Que seria, se eu me cadastrar, a Receita Federal vai rastrear meus dados? Eu acho que já está respondida. Né? Porque até eu queria fazer um comentário, eu sou aí de uma faixa etária mais velha do que vocês são mais jovens que eu. Mas quando eu era garoto, teve uma campanha do Estado, do governo do Estado, que é da nossa faixa etária, lembra, em que a gente pedia para a mamãe guardar as notas fiscais, porque depois você levava tudo isso no posto da secretaria, que tinha em vários lugares, e trocava aquele bolo de notas, né, ou às vezes brinquedos, brindes, coisas que tinham, né, cesta de Natal, um monte de coisas, eles carimbavam, era uma forma de pedir a nota fiscal para o comerciante, apenas para que o comerciante forçasse o comerciante a pagar os seus devidos impostos. Nesse caso agora, o que é a dúvida das pessoas, não é só isso, não é obrigar os comerciantes justamente a pagar impostos, mas também vigiar aquele que compra. Seria isso mesmo? Não vejo desta forma por parte da Fazenda. Eu vejo ao contrário, eu vejo que ela incentiva que o consumidor peça a nota fiscal, porque é a única forma que ela tem de fato, conseguir arrecadar tudo que ela tem direito de arrecadar, através do consumidor. No entanto, a minha preocupação com o consumidor é a falta de informação no sentido de pedir nota fiscal de valores que não lhe pertencem.
certo? Então, eu posso pedir nota fiscal eletrônica sim e devo pedir? Devo, até o limite que eu tenho de renda, obviamente comprovada, né? Se por acaso eu peço nota fiscal eletrônica de valores que são de terceiros, como esse exemplo que eu lhe dei, e posso lhe dar outros vários, por exemplo, eu vou ter um problema onde eu tenho mais despesa do que receita declarada. E quando eu tenho mais despesa do que receita declarada, a tendência do fisco a nos fiscalizar como pessoa física é através das despesas. Quais despesas? A despesa do CPF na nota fiscal eletrônica, a despesa dos gastos em cartão de crédito e de débito, porque nós temos hoje algumas normas que obrigam que os bancos forneçam à Receita informações sobre gastos com cartão de crédito e de débito acima de 5 mil no caso das pessoas físicas e acima de 10 mil no caso das pessoas jurídicas, tá certo? E mesmo as empresas também precisam tomar muito cuidado em informar tudo aquilo que elas venderam através de cartões de débito, cartões de crédito e também onde foi emitida nota fiscal eletrônica. Por quê? Caso não haja a tributação sobre estes valores, será facilmente identificável pela Receita eventual sonegação fiscal, por exemplo. Eu quero emendar duas perguntas, porque existe a questão do incentivo que o governo está trazendo, né? E a gente tem um incentivo pelo IPVA, tem um incentivo também de algumas, da emissão das notas para desconto, ou receber algum tipo de vantagem, dinheiro, né? Então, eu já percebi, doutora, por exemplo, você vai numa farmácia e fica aquela controvérsia, né? Eu quero, eu não quero, aí fica ali, né? Eu vou colocar porque eu tenho abatimento, sei lá, no imposto tal, né? Na verdade, tem um jeitinho brasileiro, porque a primeira pergunta, então, este jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo e tentar receber dinheiro do governo, passando seu CPF para poder emitir a nota, na verdade, um tiro pela culatra, pelo que a senhora está falando. Então, se eu emito a nota fiscal, se eu entrego o meu CPF para ter esta vantagem, é uma vantagem real. De fato, eu mesma já recebi dinheiro do fisco de volta, ao invés de desconto no IPVA, eu preferi, tá certo? Então, já recebi por 2 vezes. O valor é um valor relevante. No entanto, você tem que pedir somente da renda que é sua. Você não pode pedir CPF na nota fiscal de uma compra de terceiros ou de um valor que não lhe pertence, certo? Ou um valor que você não tem a comprovação. Porque é através desta despesa que o fisco vai conseguir, em breve, fazer a nossa própria declaração de pessoa física. Hoje, nós, contribuintes, fazemos a nossa declaração de pessoa física todo mês de abril de cada ano. Então, a gente compila todos os ganhos com todos os gastos, a gente verifica se nós temos restituição a receber ou imposto a pagar. Em breve, e tudo indica que acontecerá isso, o próprio fisco conseguirá fazer essa declaração no nosso lugar. Como que ele fará isso? Através dos mecanismos de tecnologia atrelados à fiscalização, que eu, inclusive, trato isso no meu livro, que é do Direito Tributário Digital, como se chama, com o nome de informatização fiscal. Toda essa informatização fiscal fará o quê? Fará, então, exatamente, surgir um cruzamento de dados de meios tecnológicos, onde nós teremos as despesas todas apuradas, e apuradas as despesas, chega-se à receita, porque você não consegue gastar mais do que você ganha. Eu posso certo? Só, eu sei que é sua vez da pergunta. Não, mas assim, as questões, por exemplo, de IPVA, realmente tem desconto? Realmente tem desconto. Agora, a nota fiscal sendo paulistana do município, se não me engano, né? É município. É estadual, no caso. Estadual. A eletrônica é de São Paulo, tem da prefeitura e tem a estadual. Esses dados, eles vão para o banco de dados do governo federal, para a Receita? É isso? Porque a gente já sabe, doutora, que, por exemplo, o banco já fornece o extrato geral e lá consta o gasto de televisão, o gasto de pagamentos diversos. Tá. Aí você tocou numa pergunta importantíssima, Walter, que é um detalhe do sistema hoje de nota fiscal eletrônica, que é o seguinte: a partir do momento que aí eu já estou falando da empresa, tá? Não estou falando da pessoa física. As empresas, a partir do momento que elas fazem uma nota fiscal eletrônica, elas mandam um pedido de pré-validação dessa nota fiscal eletrônica
para a Cefaz, para a Secretaria de Estado da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, ela pré-valida essa nota fiscal e dá uma autorização para que essa nota seja emitida em formato eletrônico. E no momento em que ela recebe isso no computador, no servidor da Fazenda Estadual, vai uma cópia automática para o computador da Receita Federal. Então, quando a empresa emite uma nota fiscal eletrônica, ela está automaticamente passando esses dados e essa informação para a Receita Federal. Portanto, fica muito mais fácil de o fisco federal autuar esta empresa através de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, com os dados da nota fiscal eletrônica, porque ele tem aqui também. Então, isso também vai acontecer com as empresas, vai haver todo um cruzamento de dados com esses dados que estão sendo hoje acumulados no fisco. Esse sistema ainda não está pronto, ele está sendo construído, certo? E dentro em breve, imagino eu, que isso vai acontecer. Recomendações para a pessoa física, que é o que eu imagino que seja hoje a minha contribuição maior aqui. Se estamos diante de uma tecnologia que vai, de fato, ver todo o nosso hábito de consumo, que vai verificar e vai checar, de uma forma ou de outra, seja pela nota fiscal eletrônica, seja pelo uso de cartão de crédito e de débito, o quanto gastamos, o que cada pessoa física pode fazer hoje para se proteger? Obrigatoriamente, criar uma planilha. Eu sei que tem gente que detesta fazer isso, mas criar uma planilha pessoal de gastos e recebimentos. E essa planilha deve ser uma planilha mensal, onde, ao final do ano, você tenha lá, de fato, quanto você gastou, em todos os meios que você tiver, cheque, dinheiro, cartão, nota fiscal com CPF, nota fiscal sem CPF, tudo. Por quê? E você, por favor, guarde essa planilha, arquive e salve em algum backup. Por que motivo? Porque se dentro dos próximos 5 anos, a Receita Federal ou a Receita Estadual já tiver esse sistema de cruzamento de informações e vier a te autuar pelo que você fez hoje, você tem como lembrar com o que você gastou, onde você gastou. Se você não tem essa informação, você não tem nem como explicar para a Receita o que você fez. Tá? Então, hoje, a maior lacuna da pessoa física é a falta de necessidade de uma contabilidade. Porque a pessoa jurídica tem a contabilidade obrigatória. Então, ela tem lá os livros de entrada e de saída, de receitas e de despesas. A maioria delas tem isso registrado. Se vier uma autuação, tá fácil, porque você vai lá verificar o que você fez e vai explicar. As pessoas físicas não têm essa obrigatoriedade. Aliás, eu ia te complementar dizendo o seguinte, que há programas de televisão que orientam o cidadão justamente no caso, eles fazendo a planilha, até por uma questão de saber quais seus gastos, que muitas famílias estão inadimplentes, porque a pessoa vai comprando, vai fazendo despesa e não vai anotando nada. Principalmente no cartão de crédito, né? Ele acha, R$20 eu posso pagar por mês, 30 eu posso, quando ele vai ver, é um caminhão de dinheiro. Então, a senhora aconselha também a fazer a planilha por questões de notas fiscais no futuro, até mesmo para ser inquirido pela Receita, porque a Receita, em breve, vai já entregar, já vai mandar para a gente o que eu tenho que pagar de imposto. Sim. Já vai ser o contrário. Hoje a gente é que manda para a Receita. No futuro bem próximo, a Receita é que vai mandar o quanto eu devo pagar. Agora, isso eu queria dizer justamente, doutora, que a senhora desse essa orientação, como a senhora bem nos falou, às pessoas físicas. Porque uma ocasião eu estava enchendo gasolina, botando combustível num posto de gasolina, e falando sobre a nota fiscal paulista. E o frentista falou, doutor, isso aqui é para quem tem alguma coisa, o senhor aí é um homem que tem aí o seu carro, o seu dinheiro. Eu sou um homem pobre, eu só recebo aí o meu salário aqui do posto. Eu falei, mas você recebe gorjeta, você me falou que nos finais de semana você faz bico com o teu irmão aí de segurança. Como é que você recebe esse dinheiro? Você pega isso em dinheiro, muitas vezes não te dão isso em cheque. Muitas vezes eu faço segurança lá com meu irmão e tal, e o pessoal me paga em cheque. Eu falei, se você pega esse cheque e coloca na tua conta bancária, você já está tendo um desvio da tua declaração. Sem dúvida. Então, mas doutor, eles vão atrás de mim, eu sou pobre. Você é pobre, mas se isso dá uma diferença de R$500 por mês, no final de um ano são R$6.000. A grosso modo, 27%, você deixou de pagar R$1.600, R$1.700 ao fisco. E isso é motivo para autuação
futura. Talvez não nesse primeiro momento, mas no futuro sim. Não só autuação, como infelizmente crime, né? Porque R$1 sonegado é um crime de sonegação fiscal. Então, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que as pessoas saibam que os fatos que você está realizando hoje, as ações que você realiza hoje, tá? Hoje, elas podem ser autuadas até quando? Elas podem ser autuadas dentro dos próximos 5 a 7 anos, dependendo de algumas teorias do direito tributário, tá? Então, vamos supor que eu tenha aí 5 anos, que é o prazo mínimo para autuação. Se daqui a 5 anos esse sistema já estiver criado, ele tem o direito de voltar 5 anos para me fiscalizar. Então, hoje eu já estou no risco, hoje eu já preciso saber isso. E isto eu estou falando com base em uma situação que aconteceu já no nosso país, que foi, por exemplo, a criação da CPMF. Quando foi criada a CPMF, houve a utilização do tributo foi sendo recolhido ao longo de muito tempo, tá certo? Só que a CPMF não poderia ser utilizada para fiscalizar. De repente, surgiu uma lei, essa lei teve efeito retroativo pelos últimos 5 anos, e aquela CPMF, que representava 0,38% do extrato bancário de cada pessoa, foi utilizada para fiscalizar todos os impostos. E uma série de pessoas foram autuadas, tá certo? De valores baixos, médios e altos, tá certo? Isso pode acontecer também agora com a nota fiscal eletrônica. Até antes de entrar na questão do leilão eletrônico, né, eu também queria dizer justamente uma pergunta, que é pelo vasto conhecimento que a doutora tem demonstrado, que seria justamente a questão do supercomputador. A gente recebe pela internet aquela história de existe mesmo um supercomputador tão poderoso que conseguirá cruzar todos esses tipos de dados e chegar ao final das contas e falar para cada um de nós, olha, você não pagou, mesmo que sejam pequenos movimentos? Posso até perguntar um pouco além? A senhora vem comentando isso desde 2004, 2005, aí chegaria 2005 e tal. Então, Raul, será que se nem a nossa justiça consegue cruzar os dados hoje entre os fóruns regionais e os grandes tribunais, porque há impeditivos de linguagem, será que hoje a gente tem que ficar com medo? Não que ninguém faça as coisas erradas, mas a gente tem que ficar com medo de, já o ano que vem, ter uma cobrança demasiada de imposto? Aliás, só posso complementar. No Brasil, hoje, o sujeito comete um crime no norte do país, ele vem para cá e tira um novo RG. Com certeza. Provavelmente, CPF, provavelmente, muitos... Os que têm podem estar inativos, podem estar perdidos, a pessoa não vem. Quer dizer, por um lado, o Brasil está extremamente desigual, né? Por um lado, você não tem controle de quase nada. E, por outro lado, nós temos uma receita muito apurada e com todos esses detalhes, até para uma pessoa muito humilde, que ganha um pequeno salário, ele tem que se preocupar, como a senhora falou, em fazer uma contabilidade, não só para prever as suas despesas, mas também até para futuras complicações com o fisco. O que eu vejo é o seguinte, este computador que vocês estão dizendo, esse supercomputador que vai cruzar todos os dados, já existe? Não, não existe ainda. Todo o movimento de arrecadação de informações das receitas federal, estadual e municipal nos induz a dizer que está sendo criado e eu tenho, né, uma crença de que isso vai acontecer em breve. Isso é para o ano que vem? Não, não é para o ano que vem. Por isso que eu digo o seguinte, o que a gente precisa hoje? Mudar o nosso hábito cultural de gastar e, se gastar, obviamente, fazer a planilha e anotar. Porque quando você for pego, se for pego, e Deus queira que não será pego nunca, você sabe como se defendeu, você tem um histórico disso. Porque se alguém te pede para poder se defender, e você tem lá só o seu extrato de 5 anos anteriores, aquele monte de número não sabe do que se trata, como que você vai explicar? Primeiro, não dá. Segundo, eu posso confiar, já que o que eu estou fazendo hoje só vai ser autuado dentro de 5 anos, ou pode ser autuado dentro de 5 anos, eu tenho como controlar qual é a tecnologia que vai ser criada até lá? 5 anos antes da criação da internet, eu conseguiria imaginar que algo daquele tipo surgiria? Não. Eu vou ficar parada, quieta e fazendo alguma coisa hoje que eu sei que uma tecnologia futura pode me pegar? Eu prefiro não. Tá certo? Então, dentro do sistema chamado de gestão de riscos, que eu trabalho muito com isso, né, a questão preventiva hoje do direito tributário é o que eu posso fazer hoje
para minimizar este impacto? Se eu já sei que isso está para acontecer, se eu sei que a Receita está conseguindo informações sobre o quanto eu ganho e tudo mais, por que é que eu não já começo a consertar e organizar a casa devagar, sem, né, sentir tanto, e principalmente, gente, mudando algumas coisas pequenas. Se o dinheiro não foi você que ganhou, você não peça a nota fiscal, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu já vi diversas pessoas, não põe no meu CPF. Não ponha no seu CPF aquilo que se refere ao gasto do dinheiro que você recebeu. Só quer dizer o seguinte, às vezes o sujeito não é ele que fez a despesa, o outro pagou um restaurante, mas ele fala, põe no meu, o outro fala, eu não declaro. Então como ele vai ganhar um benefício? Então aí que está, eu entendi agora que eu quis entender o que a senhora falou. Então, só para o telespectador, mas nós vamos comer uma pizza fora, 8, 10 pessoas. Alguém quer a nota? Não, eu quero, põe no meu CPF. Então, de repente, aparece lá no CPF dele uma despesa de R$500, por exemplo, do grupo todo, e na verdade ele não tem essa origem desses R$500. É isso que a senhora quer dizer? Exatamente. O que é pior, às vezes essa pessoa se declara isento, né? Então, para se declarar isento, ela tem que ter tido uma renda mensal de até uns R$1.700 no máximo. E se ela fosse 5 vezes na pizzaria, ela teria gasto, R$30, R$40. Para ela, está dentro do que ela ganhou. Mas se ela pegou a nota fiscal eletrônica de R$500, ou pagou no cartão de crédito dela para também ganhar milhas, não se sabe, a conta toda e depois recebeu das pessoas, o que acontece? Você tem uma renda fictícia. Doutora, evidentemente que eu não queria fazer essa divisão, né, de águas, mas quem tem mais dinheiro sempre tem a base de contador, advogados e tal. E a gente sabe que o povo, na grande maioria, honestíssimo do jeito que passa dentro de uma farmácia, vai lá comprar seu pãozinho na padaria, enfim, e vai lá, não, vota aí e tal. E esse banco de dados, então, vai pegar esse pessoal com menos aquisição, né? Gente, vejam bem, se vocês estivessem lá no governo como fiscais, se existisse hoje uma tecnologia que cruzasse tudo, e que, independentemente de se é rico ou pobre, se a diferença seja de 1 milhão ou de um real, tá? Este computador apontasse esse valor. E este computador automaticamente também já lhe enviasse, de repente, por e-mail, certificado digital ou qualquer outra forma tecnológica, a autuação. Por que é que não fariam? Certo? Eu tenho que contar com essa possível realidade porque é um avanço tecnológico que a gente, inclusive, consegue prever. Quantos avanços tecnológicos a gente não consegue prever e, de repente, a gente, nossa, que legal que surgiu isso. Este é um avanço tecnológico que está, assim, descrito no que está sendo desenhado e o que está sendo pedido pelo fisco. O fisco está pegando todas as informações sobre as nossas despesas, ele vai usar isso num super sistema, óbvio. Deixa eu fazer uma pergunta vivamente. Agora, a gente vai nos Estados Unidos, doutor, você vai comprar vai no supermercado e na hora do caixa eles já falam, olha, aqui custa $3, fica $4,50 ou 3 e pouquinho, porque já vem o tributo descontado ali na hora. 8, 10%, às vezes não passa. Menos, 2, 3 tributos, né, que você tem. Você já sabe que está pagando aquilo na hora, né? Esse é o caminho que o Brasil está fazendo? É nesse caminho que o nosso governo está tentando entrar? Não, o sistema de arrecadação de impostos estaduais, no caso dos Estados Unidos, é diferente. O nosso ICMS, que seria esse imposto comparável com o IVA americano, ele está dentro do preço. Então, no Brasil, toda vez que você compra algo, por exemplo, por R$10, o ICMS está dentro dos R$10. Nos Estados Unidos, quando você compra algo por $10, o imposto não está incluso no preço, ele é colocado no momento em que você passa no caixa. E aí você paga, ao invés de 10, paga $11,50, por exemplo. E já está discriminado. Já está discriminado. Por isso que muitos candidatos, enfim, muito se fala em mostrar o quanto a gente paga de imposto em cada mercadoria, né? Existem vários projetos nesse sentido, isso existe. Porque, aliás, eu queria justamente jogar dois aspectos. O primeiro que a gente deixou de perguntar, mas eu acho que é pertinente, as pessoas têm medo, doutora, de dar o CPF. Não porque ele tem medo de ser pego pela fiscalização, mas é o medo do seu CPF ser clonado, parar na mão de pessoas estranhas, de ser clonado, enfim, a gente costuma ter problemas, às vezes, em posto de gasolina, em loja, alguma coisa. Então, as pessoas, às vezes, não querem a nota fiscal paulista, não com medo do fisco, mas com medo de
amanhã terem o seu CPF utilizado erroneamente ou de uma forma desonesta por outras pessoas. Mas será que esses dados também que você está evitando de dar do CPF, que pode te trazer uma vantagem de restituição de tributo em dinheiro ou de IPVA, também não podem ser obtidos de outra forma? Através do seu cartão de crédito, através dos seus gastos de cheque? Não sei se o CPF em si, dado, entregue na nota fiscal eletrônica, pode gerar este problema. Porque este problema já existe hoje quando você usa o cartão de crédito. No cartão de crédito você já tem os seus hábitos de consumo rastreados. Hábitos de consumo, de repente horário e de lugares que você frequenta, né? Então, ou não usa o cartão de crédito, ou se usar o cartão de crédito, tanto faz. Usar o cartão de crédito e dar o CPF na nota. Eu ia fazer essa pergunta. Pode ser até uma pergunta errada, mas assim, não tem jeito, não tem nenhuma situação que isso possa bitributar, né? Entre o cartão e você informar de novo na nota. Aconteceria isso? Não, se o gasto da nota fiscal também for pago por cartão, isso daí o fisco vai ter provavelmente uma forma de saber que é o mesmo gasto, né? Eu vou também uma última pergunta também, acho que é mais um conselho, não, doutora, do que uma pergunta. Nós falamos aí várias vezes em cartão de crédito. O grande problema dos cartões de crédito é que eles vêm com um material ali que em algum tempo, às vezes 6 meses, 5 meses, aquilo quando você vai olhar, aquele que já sumiu tudo. Então o que a senhora aconselha, então? Que a gente tem que chegar no final do mês, pegar todas as nossas notinhas de cartão de crédito, botar tudo numa folha de papel sulfite, colar tudo, tirar um xerox? Não tem necessidade, porque quando você pega o seu extrato do cartão de crédito, você já tem tudo ali, todos os gastos discriminados, certo? É que às vezes, eu não sei se acontece com muita gente, mas às vezes você olha no teu cartão de crédito, na fatura do banco, você não vê um nome estranho que é, porque você vai lá, compra nas Casas Beleza, vamos assim dizer, aí aparece R. Streisand e companhia. Caramba, eu não comprei dessa loja, eu comprei da Casa Beleza, eu não comprei desse negócio aqui. Então, como é que a senhora aconselha a gente fazer? Só manter aquele papel apenas, o extrato do cartão de crédito, ou também o papel de compra xeroxado? Eu acho que se você faz a planilha, é desnecessário tudo isso, né? Porque você faz a planilha onde você gastou, depois você vai ver lá, por exemplo, gastei R$262 no estabelecimento tal. Esse estabelecimento tal está com outro nome. Mas você tem lá o extrato do cartão de crédito, e você identifica que aqueles R$262 foram gastos nesse lugar. Para fins de justificativa, ou para fins de você analisar o seu extrato, se você gasta tudo no cartão de crédito, também lhe ajuda. Por quê? Porque você tem uma espécie de mini planilha de gastos, porque você concentrou tudo ali. Então, você vai ter que pegar os gastos do cartão de crédito, mais outros gastos que você gastou em dinheiro e pediu nota fiscal eletrônica, mais outros gastos em cheque, e só terminar a planilha, tá certo? Mas o que é importante é pegar qual é o valor de despesa total do mês que eu comprei com mecanismos de tecnologia por trás, seja cartão de crédito, débito, nota fiscal eletrônica, coloquei CPF, qualquer outro mecanismo futuro, compras pela internet. Deixa eu perguntar para a senhora, compras pela internet, essas stories, né, venda, são fora às vezes do país ou fora do estado, esse tributo que a gente fala hoje em pagar aqui, sendo pago em outro estado, eu sei que não tem a ver com a relação de gasto nossa pessoal, mas seria de uma forma justa, porque isso é um grande tema de discussão dos governos, né? Esse é um tema extremamente relevante, ele não está relacionado com essa questão do CPF, a nota fiscal nem do gasto. Mas o pagamento do tributo, né? Mas quando você faz, de fato, a compra pela internet, você está comprando dentro de uma estrutura de tecnologia, fácil de se obter dados ou de se transferir dados para outro sistema. E mais importante do que isso, você só consegue comprar ali, na maioria das vezes, através de cartão de crédito ou de boleto. Então, também teria que pegar esse boleto, somar dentro das suas despesas e verificar. Eu agora ainda tenho um tempinho de programa e eu queria falar um pouquinho sobre essa forma hoje que nós temos para resolver alguns problemas que o judiciário tem, né? Hoje em dia a gente tem problemas com a tomada de bens e veio aí, eu acho que por sua mão também, um trabalho feito pela doutora Fabiana, a questão dos leilões eletrônicos desses bens que são tomados ora imóvel, ora
carros, né, bens automóveis e tal. Então, hoje, como é que funciona, doutora Fabiana, o leilão eletrônico para melhoria do conflito desse uso dentro do judiciário, que hoje é tão atravancado com relação ao tempo do processo? O leilão eletrônico, Walter, já que estamos falando de tecnologia, né, a pergunta é muito bem-vinda. O leilão eletrônico nada mais é do que uma forma de agilizar os processos no judiciário. O judiciário, você sabe, nós que estamos sempre na OAB, no IASP, é um assunto muito discutido dentro dessas organizações, dessas associações todas, porque está assoberbado de processos, não tem fim, é extremamente lento. E este leilão eletrônico ele veio para conseguir finalizar o processo de forma mais rápida. Então, o que acontecia? Quando você tem um leilão presencial, o juiz manda o bem para leilão, que é um bem que precisa ser vendido para pagar o crédito ou o débito das partes de um processo, tá certo? Só que a pessoa, para poder tentar arrematar um bem em leilão presencial, ela precisa saber que bem é, onde é que está esse leilão, ler o diário oficial, né? Uhum. E ir lá no Fórum João Mendes ou ir lá no Fórum Trabalhista para tentar arrematar, certo? Impossível. Isso vai acabar ficando na mão de 10, 15 investidores. Quando surgiu o leilão eletrônico judicial, foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou um provimento. Esse provimento instituiu o sistema de leilão eletrônico judicial. E é uma ferramenta que vem sendo utilizada de uma forma extremamente bacana, onde os advogados e os juízes conseguem um êxito e uma finalização do processo de forma muito mais rápida. Os juízes hoje conseguem, dos processos que eles mandam para leilão, 70% a 80% de venda desses bens, certo? O que antes era de 10% passou a ser de 70% a 80%. Fora isso, o grande ganho mesmo acaba sendo os acordos que as partes fazem no processo e terminam com a discussão. Porque quando o bem chega a ser levado a leilão em forma eletrônica, através da internet, porque, gente, a partir do leilão eletrônico, você vê os bens pela internet. Então, você descobre lá quais são os bens que foram para leilão pela internet, né? E compra pela internet mesmo. Isso eu queria entender, doutor, como é que funciona esse processo? Vamos dizer, eu estou querendo comprar um apartamento, estou querendo comprar uma casa, falo, quem sabe no leilão eletrônico eu consiga comprar isso mais barato. Sim. Como é que eu faço? Onde é que eu estou em casa, eu faço o quê? Eu vou aonde? Na internet? Onde eu procuro isso? Bom, você tem vários portais que tratam disso, né, que estão cadastrados no Tribunal de Justiça. Você tem o www.lute.com.br, você tem o www.canaljudicial.com.br e entre outros, tá? E só uma pergunta, já que vou até para seguir por partes. Então, como eu sei que esses leilões são legítimos, são corretos, que eu posso fazer o meu lance, como eu posso ter certeza que nem é uma página fraudada, alguma coisa desse tipo? Essas páginas que estiverem cadastradas no Tribunal de Justiça, e a maioria delas tem como você checar se está ou não está cadastrada no Tribunal de Justiça, homologada no Tribunal de Justiça, são páginas reais. Então, para você descobrir se você pode ou não investir num leilão eletrônico, você tem que identificar se a empresa que está vendendo bem é uma empresa que foi homologada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, se eu estiver falando de São Paulo. Se for, você já tem um indício de que o juiz de fato nomeou aquela empresa e você pode checar isso no processo. Dentro dos leilões eletrônicos, dentro da página dos leilões eletrônicos, você tem toda a informação do processo, o número do processo, quem são as partes, quem vai perder o bem, quem vai receber o dinheiro oriundo da venda daquele bem. E, obviamente, o ideal seria contratar uma empresa de assessoria em arrematação de bens em leilão, certo? Ou uma consultoria jurídica para poder analisar se aquele bem que vai ser arrematado tem algum problema ou tem alguma coisa que possa gerar alguma nulidade no futuro, alguma coisa desse tipo. Queria dar uma dividida, então, por exemplo, para um pequeno consumidor, médio consumidor desse serviço e um grande consumidor. Por exemplo, vamos supor que um veículo seja leiloado por falta de pagamento, né? Então, naturalmente, hoje em dia, você tem aí consumidores, né? O cidadão vai lá e compra em 60 parcelas o veículo. E ele fica inadimplente, paga 10, 20 parcelas, e aí vem a dívida.
o valor total da dívida. Certo. Que às vezes, doutora, e às vezes não, todas as vezes, esse valor que do 1 ano, 2 anos que esse cidadão paga, não chega a ser o dobro, ou às vezes um pouco mais que um carro, mais um carro e meio, um carro a mais. Enfim, esse valor que vai no processo, essa quantidade que vai para leilão, quer dizer, ele vai arrematar, por exemplo, um Palio a R$17 mil, ou ele vai arrematar pela tabela do que é a FIP? Vai ter uma pessoa para avaliar isso? Ele vai arrematar pelo valor que foi avaliado pelo perito judicial. Independente da dívida processual. Independentemente da dívida judicial. Por isso que muitas vezes no imóvel acontece de você ter uma vantagem financeira na arrematação do bem em leilão. Por quê? Porque o perito do juiz avalia, depois de um determinado tempo é que isso vai para leilão. Isso tem primeira e segunda praça. Então, na primeira praça, o imóvel ele fica à disposição de investidores pelo valor dessa avaliação. Então, vamos supor que eu esteja falando de um imóvel de R$100 mil. Primeira praça, o imóvel custa R$100 mil e você pode arrematar por 100 mil, tá certo? Mas passados 3 dias e se ninguém tiver dado lance neste imóvel, ele começa a dar-se início à segunda praça. E nessa segunda praça há uma redução do valor do bem em até 40%. Nossa. Esta redução é definida pelo juiz. Então, não é uma definição que as empresas de leilão fazem. Doutora, então quer dizer, tem a avaliação de um perito que não é que está dentro do processo. Um perito nomeado pelo juiz. E aí depois ainda tem a redução. Pode ser que saia pela metade do valor que está anunciado nesse primeiro. E a senhora anuncia na primeira com a empresa ou na segunda praça? São essas 2 etapas? Então, essas empresas elas têm obrigatoriedade de cumprir a lei. E a lei diz, primeiro, leilões com primeira e segunda praça ou leilões de praça única. O juiz que define. Se o juiz definir leilão de praça única, vai acontecer tudo num dia só. Tá certo? Então, o bem já vai para um determinado valor e as pessoas só vão dando lance. Se for o leilão convencional, que é primeira praça e segunda praça, a situação é essa. Na primeira praça, ele fica 3 dias na internet, sendo divulgado para o mundo todo, tá certo? E por isso é que ele tem um poder muito grande, né? E se ninguém arrematar em primeira praça... Tem um prazo, um horário para terminar esses lances. Termina até, por exemplo, 2 horas do dia de hoje. Terminou a primeira praça. Se ninguém deu lance, o que acontece? Automaticamente vai para a segunda praça. E aí fica 20 dias na internet sendo divulgado para todos os lados este bem com os 40% de redução. Ou seja, o imóvel que custava R$100 mil passa a custar 60, tá? E com 20 dias de publicidade, por óbvio que a chance desse imóvel ser vendido é muito grande. Primeiro, pelo custo reduzido. Segundo, porque muita gente está vendo. Quando isso acontece, Raul, qual que é o ganho do juiz? O ganho do juiz é que as partes veem que está sendo muito divulgado, que não tem mais como eles tentarem travar o leilão por artimanhas, né, jurídicas, e vão lá e fazem um acordo. Por que isso é super benéfico? Porque quando a parte faz o acordo e paga, encerra o processo. Então, é um volume a menos de processo no judiciário. Ou, se isso não acontecer, o leilão é realizado. E o leilão sendo realizado com 70% de venda, por exemplo, também encerra-se aquele processo, porque o dinheiro vai para o juiz paga a dívida da parte e encerra o processo. Então, só tem vantagem. A senhora fala muito nisso, porque muitas vezes são questões familiares, né, ou entre sócios, e, na verdade, ambos têm interesse em ficar com o bem. No caso, com a possível entrada de terceiros, com a possibilidade de adquirir esse bem, é que força um acordo. Olha, é melhor vocês acertarem entre vocês, porque senão alguém ali atrás, um terceiro desconhecido, vai ficar com o imóvel de vocês. Seria mais ou menos isso. É isso mesmo, ninguém quer perder nada, certo? Ainda mais que você tem, por exemplo, às vezes um bem de 300 mil segurando uma dívida de 50, 60. É nesse aspecto que eu queria entrar. Vamos supor uma situação que acontece frequentemente. Condomínio, que aliás pauta de outro programa nosso, condomínio. O sujeito perde o imóvel por conta de 50, 60 mil, o imóvel vale 700 mil reais. Como é que procede esse tipo de venda? Porque a dívida inicial é os 50 mil por conta do imóvel que vai ser tomado. Bom,
Se não for feito nenhum tipo de acordo entre as partes até o dia da arrematação final em segunda praça, o bem é vendido então por 700 mil. O valor de 700 mil vai para o juízo paga os 50 mil e devolve a diferença para quem perdeu o bem. Então seria até ótimo, se a pessoa não está ruim de vida, ela termina... Porque muitas vezes você pode, o imóvel pode ser adquirido até por 60% do valor, que seria um preço considerado não um preço vil, né? Até 40% de desconto não é considerado um preço vil. Isso. Mais ou menos, né? Via de regra. Mas aí então o que acontece? As partes que vêm como terceiros, eles podem adquirir um bem que está em disputa por 60% do valor que ele poderia valer. Pensando em disputa, falando de grandes empresas, como por exemplo a Matarazzo, que tem um ativo trabalhista enorme, né? Mais especificamente falando dessa área trabalhista. Quando uma empresa dessa é vendida, este passivo vai junto num leilão ou não? Por exemplo, um grande campo de golfe, uma grande fazenda, enfim, tem os funcionários e também tem a dívida trabalhista. Arremata-se tudo? E esse processo se extingue também, doutor? Não, depende. Se o que você me perguntou foi, uma empresa está em dificuldade financeira, tem um bem dela que está sendo leiloado para poder pagar parte das dívidas, esse bem vai ser leiloado pelo valor de, vamos supor, 3 milhões, esses 3 milhões vai para dentro do juízo, o juízo vai determinar com o que ele vai pagar e, obviamente, isso não contamina quem arrematou o bem no leilão. Não vai ter um problema de ter uma ação judicial depois para trazer esse bem de volta. Não tem. Que acontecia no passado, às vezes acontecia. Não tem problema, mas sempre é bom contratar, por isso que eu falei, uma assessoria jurídica, uma consultoria especializada nisso, para que se identifique se, naquele caso, está tudo correto, se é isso mesmo, porque podem existir outros vícios ocultos dentro de um processo desses que não, aliás, isso que eu ia explicitar, porque no leilão eletrônico que aparece pela internet, está só apenas discriminado. Trata-se de um apartamento com tantos metros quadrados, mas não diz a dívida que esse apartamento pode ter, ou o problema que pode estar vendo. De repente, o veículo, por exemplo, em caso de veículo, ele pode estar com vários multas, IPVA atrasados, e isso não aparece no leilão. Eu sou obrigado a ir atrás para saber o que ele tem de dívidas. A cultura é um pouco diferente, Raul. Se você compra hoje um imóvel de um terceiro, sem ser através de leilão, você não tem que tomar uma série de cuidados, Perfeito. Buscar uma série de certidões para poder se precaver de eventuais problemas? Mas a pergunta dá tempo, porque muitas vezes para você conseguir as certidões nos cartórios, a trabalhista, do INSS, são aquelas comuns que a gente pede para checar um imóvel, muitas vezes pode levar 10, 15 ou até 20 dias para você conseguir essa certidão. Por isso aqui o prazo para a segunda praça do leilão, onde ele está com os 40% de redução, é de 20 dias. Então, se você fica atento no bem, teoricamente ele já fica em exposição no ar 10, 15 dias antes até da primeira praça. Então, se você considerar 10, 15 dias da primeira praça, mais os 3 dias da primeira praça, mais os 20, você tem aí quase uns 45, 60 dias em alguns casos, de período em que ele fica disponível no ar. Se você, obviamente, descobrir que ele está em leilão hoje e você quer arrematar ele depois de amanhã, fica mais complicado, né? Então, mas Agora, isso não, no caso é o seguinte, se eu me interesso por um imóvel, tenho interesse até em dar um lance, mas, puxa, eu vou ter uma despesa para conseguir essas certidões, se eu nem sei se depois eu vou perder o lance para uma outra. Isso não é uma coisa que ainda talvez ainda falta um determinado acerto? Mas aí é a gestão de riscos que você tem que fazer para um investimento, né? Pode ser que você consiga fazer esse investimento, pode ser que não. Se fizer, pode ser um bom negócio, porque é a compra de um imóvel com 40% de redução de preço. Então, o custo da certidão, será que te impediria de fazer um bom negócio desses? Não sei. Não seria pelo custo, seria apenas porque muitas vezes você tem 2, 3 ou 4, você fala... Porque, vamos dizer, quando eu sou comprador, eu trabalho no ramo imobiliário, por isso que eu pergunto. Quando eu sou comprador, eu me interesso, por exemplo, pela sua casa especificamente, é a casa que eu quero comprar, então eu estou especificando. Então, provavelmente, essa casa talvez não tenha mais que 1 ou 2, o próprio corretor vai nos dizer se existem outros interessados ou não. Mas aqui não, no leilão a gente não sabe quanto, como a senhora falou, é uma questão mundial, pode ir para o mundo todo. Então, a gente não sabe quantos podem estar participando. Correto. Então, a gente fala, puxa, será que eu vou tirar certidões e ver se o imóvel interessa? Tal?
normalmente é uma função de quem está vendendo imóvel fornecer essas certidões, detalhes todos. Eu digo, isso é mais uma questão de agilizar. Quer dizer, se eu estou interessado no carro, eu tenho que correr para saber se esse carro está com um monte de IPVAs atrasados, multa, eu tenho que ver tudo isso. Então, é essas coisas que o leilão não poderia já trazer, quer dizer, o judiciário já não poderia trazer. Isso já é um pouquinho mais mastigado. Não, isso, não, lógico, outras questões podem ser futuramente pesquisadas até por escritórios de advocacia especializados, que vão mais a fundo até para a elaboração do contrato. Mas pelo menos as questões preliminares já não poderiam ser trazidas no leilão? Mas se você abrir o site e visualizar os imóveis que estão em leilão, você vai ver que todas as informações que o judiciário tem do processo estão no ar. Inclusive, o laudo de avaliação do perito, a matrícula do imóvel, tudo isso está na própria internet. Então, assim, o que o judiciário pode fazer para poder lhe auxiliar a arrematar o bem em leilão com a maior segurança possível, ele fez. O que nós recomendamos como advogados é, vá atrás de outras coisas que podem estar ocultas ali, que você precisa descobrir, e, obviamente, se você não tem experiência nisso, que você contrate uma consultoria especializada nisso, que hoje tem várias. Tá certo? E você vai pagar um valor ali simbólico ou não, perto do que de repente é o investimento que você quer fazer. Mas vale a pena até você pegar experiência nisso, que você contrate isso. Daqui a um tempo, comprou um, comprou dois, entendeu como funciona, aí você vai sozinho de repente. Não precisa talvez tanta... Eu acredito que até que seja mais seguro, porque eu já participei de leilão presencial e é muito complicado, porque você ainda está pensando, as pessoas estão levantando a mão e você não sabe nem como é que isso funciona. No leilão eletrônico você tem muito mais tempo, né, para fazer as suas avaliações, seria uma vantagem então. Uma situação, doutora, a gente já está chegando ao final do programa, mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, há possibilidade de sugestão de uma das partes para que o conflito seja findado no processo, levando a leilão eletrônico, quer dizer, um dos advogados, fora a questão do magistrado, pode indicar essa possibilidade? Sem dúvida nenhuma. Qualquer advogado, hoje, que estiver precisando fazer algum tipo de leilão, ele pode sugerir ao juiz, pedir ao juiz através de uma petição, que seja feito o leilão através do leilão eletrônico, inclusive usando o provimento 1625 do Tribunal de Justiça de São Paulo. E se ele quiser, ele já pode até indicar qual empresa de leilão eletrônico ele quer utilizar para isso. E a questão do cadastro de quem está procurando o imóvel, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no site dessas empresas. Parece que existem até certas multas para quem faz o cadastro e tem problema no cadastro, ou no fim desiste, como qualquer negócio, quando você desiste, você paga a multa. Isso mesmo. Quando você arremata um bem em leilão e você decide não pagar, você tem que, ou você desiste da sua arrematação, você é obrigado, por lei, a pagar a comissão da empresa de leilão. Ou outra penalidade que o juiz possa lhe aferir. Agora deve ter uns 3 minutos para arrematar o programa inteiro, chegando, a gente está falando no final do ano. A Receita cruza os dados do CPF quando tem leilão eletrônico também, doutor? Provavelmente, né? Obviamente que se você vai arrematar um bem em leilão eletrônico, por favor, você tem que ter a origem desse dinheiro, né? Porque, inclusive, o detalhe do leilão que eu esqueci de falar, Walter, é que apesar de ser um investimento fantástico, o pagamento é em 24 horas, então você não tem aquela opção de parcelar. Primeiro você tem que guardar o dinheiro para depois arrematar em leilão, porque você tem que pagar o valor inteiro em 24 horas. Então, claro, para você ter o dinheiro guardado, obviamente você tem que ter ele declarado, então você tem que ter a origem daquilo para poder comprar. Quer dizer, as vantagens então, para arrematar que são muito grandes, pelo que eu estou vendo, do leilão eletrônico do presencial. Porque você tem comodamente na tua casa, né, no teu escritório, você está podendo enxergar todos os detalhes, você provavelmente tem muito mais tempo do que aquela rapidez que é o leilão presencial, que é uma coisa que eu já participei, que é até interessante alguém participar para conhecer como é que você não dá tempo nem de pensar, porque constantemente a gente recebe aqueles boletins de bancos querendo vender imóvel. Eu acho aquilo muito complicado, esse eletrônico então veio talvez para descomplicar mesmo a situação. O eletrônico ele é interessante, ele tem o mesmo tipo de emoção, tá? Só que a emoção é assim, se você dá um lance agora, o seu concorrente tem até 3 minutos para dar o lance. Se ninguém der lance em 3 minutos, é como se o martelo batesse. Então, às vezes, você está no 2 minutos e 48, alguém vai dar um lance, abre mais 3 minutos.
Entendeu? Tem gente que é mais ansiosa, já vai logo 10 segundos depois, tem gente que espera dar o finalzinho dos 2 minutos, dos 3 minutos e dar o lance ao final. Mas ele é tão emocionante quanto o leilão presencial. Só é mais seguro, você pode arrematar de qualquer lugar do mundo, via qualquer computador, obviamente se você tiver dinheiro no Brasil, né? Porque você não vai arrematar lá na Noruega sem ter dinheiro aqui no Brasil, porque não vai dar certo. Se você tiver dinheiro no Brasil, ainda que você estiver viajando, você pode arrematar. E muitas vezes, assim, com o seu iPad, com o seu notebook, na praia, ou numa hora de descanso na sua casa, você está ali pesquisando, ou já viu, e participa do leilão, sem maiores problemas. Doutora, fora a questão judicial, eu posso fazer numa questão de um conflito familiar, para divisão de um bem, uma coisa não está andando, os advogados podem fazer essa sugestão e depois ela vai ser acatada por uma decisão. Até o complemento, seria uma extinção de condomínio que você fala. Sim, pode, não só para dívida esse tipo de dívida, como para também de solução de sociedade, de venda de bens de empresa, né? O detalhe é que tem um 40% de redução para tentar vender. Mas muitas vezes também a briga do leilão é tão grande que o bem acaba sendo vendido por um valor superior ao valor da própria avaliação, né? Porque, veja, os investidores, quando eles entram na briga, acabam entrando na emoção ali também do leilão, né? Então, pode ser que a pessoa tenha sorte de ter o bem vendido por valor até superior ao valor da avaliação. Não, olha, eu gostei muito. Muito bom, doutora Fabiana. Muito obrigado, né? Da minha parte, já agradeço, né, Walter? E, doutora Fabiana, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre leilão, sobre nota fiscal, não sei o quê, como é que tem algum site que a gente pode procurá-la, algum e-mail? O meu e-mail é fabiana@lopespinto.com.br. Então, estou à disposição de todos vocês. Doutora Fabiana, agradeço a participação, né? Parabenizo a senhora, porque a senhora ingressou agora no Instituto dos Advogados, retornou à casa, né? Verdade. Bom filho, boa casa, né? Volta. E a casa está aqui à disposição, né? Acho que essa questão do leilão eletrônico e esclarecimento que a senhora dá com as questões tributárias são importantes. A questão de justiça está aberta a isso. Muito obrigada, Raul. Muito obrigada, Walter. Muito obrigada, telespectador. Façam suas planilhas, por favor. Gostaria de ser lembrada por esta entrevista, pela parte boa, e não porque vocês esqueceram de fazer essa planilha, por gentileza. Tá bem? Obrigado, doutora. Questão de justiça vai ficando por aqui. Você pode participar. Aqui embaixo da tela você vê nosso e-mail, questãodejustiça@tvaberta.com.br. Se não está aí, vai participar na próxima edição. .tv.br. E nesse e-mail você manda suas sugestões para levar algum programa, ter alguma dúvida, que a gente pode até mandar uma reportagem para fazer o seu tema. Questão de Justiça volta na próxima semana. Até lá.